Mesmo que o sol não apareça e a noite não se fizer o dia. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Continuamos aqui falando sobre produção de frutos no reino de Deus, no nosso terceiro vídeo sobre a série Produzir, pois, frutos no reino de Deus. Ainda em Mateus capítulo 13, verso 8, outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Esse solo não tinha pedras, esse solo não tem ação demoníaca, esse solo não tem superficialidade, esse solo não tem espinhos. Esse é o solo, essa é a pessoa que vai produzir frutos no reino de Deus. E uma pergunta para você, para mim: você quer ser produtivo no reino de Deus? Você quer produzir frutos aí na igreja onde você está plantado? Você é uma figueira plantada na vinha? Você quer ser produtivo? Você quer produzir frutos? Então nós vamos falar sobre alguns pontos sobre como ser produtivo no reino de Deus. Em primeiro lugar, em Tiago capítulo 1, verso 22, está a nossa primeira resposta para se tornar uma pessoa produtiva no reino de Deus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você recebe a palavra de Deus, você recebe a semente, mas você não pratica, você não vive aquilo, você vai ser uma pessoa improdutiva. Você vai passar anos e anos na igreja, às vezes até tem amizades com líderes da igreja, com o pastor, mas você não produz frutos porque você não pratica. É necessário praticar o evangelho, colocar em prática. E tudo aquilo que eu escuto, mas eu não pratico, vai chegar uma hora na minha vida que não vai mais fazer sentido. Aí você vai querer ir embora da igreja, ou você vai achar que a solução da sua vida é outro ministério, um outro pastor, uma outra cidade. Talvez você não produz frutos, você é improdutivo porque você não pratica, você tem muito conhecimento, mas pouca prática. Tornai-vos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Em segundo lugar, você quer ser produtivo no reino de Deus? Em Lucas 9:62, eu quero extrair aqui do texto algo interessante, porque Jesus diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está falando aqui de pessoas que assumem uma vida com Jesus, não podem olhar para trás. E ele usa aqui a figura do arado, daquele antigo agricultor que usava o arado puxado por um animal. Ele não podia olhar para trás. Se ele olhasse para trás, ele perderia o rumo do seu trabalho, ele se perderia. Então o arado aqui é o reino de Deus. É o reino de Deus. O que se fazia com o arado? O arado era usado para arar o solo duro. A terra dura se passava o arado para soltar a terra para ela se tornar produtiva. Um solo, uma terra, um lugar onde há muitas pedras, se passa o arado e as pedras sobem e o lavrador as ajunta e coloca em leiras, e o solo descontaminado das pedras se torna um solo produtivo. E o interessante é que aonde há pedras, todos os anos é necessário passar o arado e todos os anos sobem pedras. Esse mesmo arado que é usado para soltar a terra, deixar a terra não mais dura, mas macia, é usada para tirar as pedras do solo. Esse mesmo arado também é usado para arar a terra e arrancar os espinhos. E o que é esse arado? Esse arado é a palavra de Deus. Esse arado é toda a palavra de Deus. E há pessoas que não se deixam tratar. Elas têm pecados na sua vida durante muitos anos. Coisa não resolvida, falta de perdão, ódio,
ela tem aquele pecado, ela está anos na igreja, mas ela tem que ficar tomando bebida alcoólica, ela fica assistindo pornografia, fica ouvindo música mundana, durezas. A pessoa nunca se deixa tratar, a pessoa é intratável, dura, ela nunca deixa a palavra de Deus fazer efeito na vida dela. O solo onde se passa o arado, o solo não grita, o solo não geme, o solo não tem nenhuma emoção, mas uma pessoa que recebe o arado, a palavra de Deus ará o coração da pessoa, às vezes ela pode gemer, ela pode doer, ela tremer. Então muitas pessoas não vão nesse processo até o final, elas não se deixam arar, elas continuam guardando, armazenando dentro dela a dureza, as pedras, os espinhos, e por isso talvez você é uma pessoa improdutiva. Você quer produzir frutos? Primeiro, tornai-vos, pois, praticantes. Segundo, deixa a palavra de Deus fazer efeito em você, deixa ela arar o seu coração. Terceiro, eliminar a competição. Elimine a competição. Deus já mostrou tantas vezes para você sobre esses amigos ímpios, e quando você visita eles e você anda com eles, você mesmo sente que você fica fraco, e parece que o teu espírito fica tão pequeno que quando você vai ao culto, você está tão fraco, você está fraco para orar, para ler a Bíblia. Sai dessas pessoas, ou ambientes que você frequenta, às vezes lá no futebol, onde você vai, tem música mundana, e aquilo vai entrar no seu coração. Há pessoas que ligam lá rádio, AM, FM, e deixam todas as coisas entrar dentro da sua casa, todas as músicas mundanas de arasta chifre. Aí vai lá alguém que pratica idolatria, rezar lá alguma coisa, e tudo aquilo vai entrando dentro daquela pessoa, ela vai recebendo tudo. É competição e competição. A competitividade espiritual no seu coração torna você improdutivo. Então, em terceiro lugar, você quer produzir frutos? Elimine da sua vida toda a competição que tira de você, que está ali lutando com você para tentar ganhar o teu coração também. Em quarto lugar, como produzir frutos? Desperta do sono. Em Mateus capítulo 13, verso 24 e 25, continuando ainda Jesus falando, ensinando sobre a parábola dos solos, ele diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Talvez você é uma pessoa que está aí dormindo. Não é o sono físico de deitar a cabeça no travesseiro, mas um sono espiritual. Não se liga nas coisas. Você tem que se ligar nas coisas, pô. Você tem que ficar ligado. Você não pode achar que é tudo a mesma coisa. Não, é tudo tranquilo. Não tem nada a ver. Você está aí dormindo. Às vezes a esposa perde o marido e não percebe, porque está desligada. Às vezes o marido perde o coração da esposa e não percebe porque está desligado. Há pais que perdem os filhos dentro da própria casa. Perdem os filhos para o mundanismo, porque estão ali dormindo o sono espiritual, não se ligam nas coisas. Há pastores que perdem a igreja porque estão ali dormindo o sono, estão desligados. Você tem que se ligar nas coisas. Às vezes o diabo está semeando coisas na sua vida, amigos, música, e por aí vai coisa, fascinação pelas riquezas, e você está dormindo. Você tem que acordar, acorda. Acordar vai colocar você outra vez no jogo para você produzir frutos. E em quinto lugar, você quer ser uma pessoa produtiva que produz frutos? Então eu quero encerrar essa nossa meditação aqui com o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha,
e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A quinta pergunta que você deve se fazer: o que eu preciso fazer para produzir frutos? Eu quero produzir frutos. Mude de endereço. Não talvez fisicamente na sua casa, se esse for o problema, faça isso. Mas mude o seu coração de endereço. Mude o seu endereço espiritual. Esse texto aqui está falando de uma árvore que as raízes estão lançadas junto à água da vida. E Jesus é a água da vida. E essa água nunca seca. Essa é uma fonte inesgotável. Jesus é a água da vida. E todos aqueles que estão plantados junto às águas da vida, tem aqui alguns efeitos. Tem folhas que não murcham e tem frutos, tem produção na hora, no tempo certo. Você precisa estar plantado junto à água da vida. Por isso que é tão importante. E a Bíblia enfatiza, por exemplo, o Abraão levantava cedinho de manhã para se ajoelhar diante de Deus. É necessário que todo cristão se levante cedo de manhã para ler a Bíblia e orar. Antes de ir para o trabalho, você precisa colocar as raízes da tua vida, as raízes do teu coração, junto às águas da vida. Senão você não vai produzir frutos. Você vai estar ali anos e anos na igreja, mas nada vai acontecer. Você vai olhar para trás na sua vida e você não vai ver diferença. Você vai ver outras pessoas prosperando em frutos espirituais, mas você está estagnado, nada acontece. É como o solo que não produz frutos. Plante o seu coração em um outro endereço, junto às águas da vida. Mude os seus prazeres. No verso 2, o prazer dessa árvore ou dessa pessoa aqui, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Nós precisamos fazer aqui um julgamento. Aonde está o nosso prazer? No TikTok? Nos vídeos do Instagram? No Facebook? Aonde está o meu prazer? No videogame? No futebol? No Flamengo? No Inter? No Grêmio? Aonde está o meu prazer? O que faz os meus olhos saírem lágrimas de prazer? Mude os seus prazeres. O prazer de quem quer produzir frutos no reino de Deus está na palavra. Leia bons livros cristãos, leia a Bíblia todos os dias, ouça música cristã, mude os seus pensamentos. No verso 2 ainda, e na sua lei medita de dia e de noite. Se você tem pensamentos mundanos, se você tem pensamentos de escravidão espiritual, você não vai produzir frutos no reino de Deus, você vai produzir frutos para o mundo. Você quer produzir frutos para o reino de Deus? Mude os seus pensamentos. Mude de quem eu ouço meus conselhos. Quem são as pessoas que me aconselham? No verso 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem aconselha você para a sua vida? Porque você vai trabalhar, porque você vai estudar, com quem você vai namorar, o que você vai comprar, o que você vai vender. Quem são os teus conselheiros? São pessoas cristãs? São os homens e mulheres que se parecem com Jesus, com João Batista, com Paulo, com Pedro? Ou são ímpios? Então você quer produzir frutos? Mude os seus conselheiros. Não ande no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. E aqui nesse verso 1 tem um terceiro ponto. Muda a sua turma, muda os seus amigos, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É lógico, um dos problemas gravíssimos dos cristãos é que eles pensam que eles dependem dos ímpios para tudo. Então, vai haver esterilidade e não produção de frutos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, a produção de frutos para o reino do Senhor são para aqueles que estão plantados juntos ao rio da água da vida. Lá naquele primeiro vídeo que você assistiu, eu faço uma pergunta. Qual é a coisa mais importante da sua vida, você como cristão? Deve ser entrar no reino de Deus, entrar na vida eterna, não perder a salvação. Qual a maior missão da tua vida? Produzir frutos no reino de Deus. E quanto eu invisto nisso cada dia?
quanto eu invisto cada semana, quanto eu invisto na produção de frutos cada mês e cada ano, vai demonstrar aonde está o meu coração. Eu termino aqui falando para você, produza frutos para o reino de Deus. Nada mais vale tão a pena quanto ser útil para o reino de Deus. Todas as demais coisas vão passar, vão ser queimadas. As únicas coisas que serão pesadas na balança de Deus e terão pagamento é produzir frutos no reino do Senhor. E eu termino dizendo para você o que Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção, produza frutos em nome de Jesus. Amém. Dia após dia